Oi, 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 gente! Começando mais um vídeo aqui no canal Conquistando os Meus Sonhos. E neste vídeo eu vou estar contando um pouquinho para vocês sobre a minha experiência no programa de aceleração da Shopee. Se você tem interesse nesse assunto, então vem comigo! Oi, gente! Para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Cleo. Eu estou trabalhando como afiliada Shopee desde abril deste ano, né? E neste canal eu trago aqui as minhas experiências, algumas dicas, aquilo que eu posso estar ajudando as pessoas a também trilharem essa caminhada de afiliado Shopee, que é uma caminhada, gente, que eu estou amando. Tá sendo, assim, maravilhosa para mim. E para começar, gente, nesse vídeo eu quero compartilhar um pouquinho para vocês sobre o programa de aceleração da Shopee. O que acontece, gente? Esse programa de aceleração, ele acontece ele é trimestral. Então, de 3 em 3 meses, eles abrem uma turma e para afiliados estarem participando. Como é, gente, o critério das escolhas deles, assim, eu não sei dizer para vocês, tá? Porque, assim, confesso que é bem... não vou dizer assim, é pelo faturamento X que fizeram. Não é. Por quê? Nessa turma, por exemplo, que eu fui chamada, tem pessoas, né, do curso que eu faço que foram chamadas também, que, gente, já fatura muito mais do que eu, e foram chamadas nessa mesma turma. Então, assim, eu não sei dizer para vocês qual é o critério que eles fazem. Mas o que aconteceu? Tô aqui com uma colinha aqui, então se eu abaixar de vez em quando é para poder eu dar uma olhadinha. O que aconteceu, gente? No dia 22 de setembro, eu recebi um e-mail, vou ver se eu coloco aqui para vocês o print, para vocês darem uma olhadinha, e eu recebi este e-mail falando, tipo assim, como se fosse um convite para, se eu tivesse interesse em fazer parte, né, do programa de aceleração e tudo mais. E bem lá no finalzinho do e-mail, eles informavam que, tipo assim, o fato de eu estar me inscrevendo não era uma garantia de participação no programa de aceleração. Então, assim, era só eu demonstrando o meu interesse de participar. E aí, o que aconteceu, gente? Eu confesso que eu fiquei bem preocupada, sabe? Eu fiquei muito em dúvida, fiquei com medo se eu participava ou não, se eu me inscrevi ou não. Porque, assim, setembro não tinha sido, assim, um mês tão bom para mim. Eu fiz um pouco de tráfego pago, porém eu ainda estava naquela patinação com o tráfego pago, então eu subia alguns criativos para testar, e aí daqui a pouco eu pausava. Tinha um medo, muito receio de ficar gastando muito, gente, o meu orçamento e não ter retorno. Então eu sempre ficava nessa. Subia uns diazinhos, pausava. Subia uns diazinhos os anúncios, pausava. E sempre eu subia assim, próximo das datas iguais para aproveitar aquele momento. Então, gente, eu sabia que no programa de aceleração a gente teria algumas metas para cumprir, né? Então a gente teria metas para poder bater e tal. Então eu fiquei preocupada com isso. Não fazia ideia de como seriam as metas, mas eu sabia, já tinha ouvido falar. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu fui, né, pedir a opinião de outras meninas lá do curso, né, falando, o que vocês acham? Porque eu falei, eu não consegui achar o criativo campeão e tal, e isso e aquilo. Não tô indo bem ainda no tráfego pago, tanto é que eu tinha pausado as minhas campanhas no final de setembro, acho que no dia 25 por aí, eu parei as minhas campanhas, e fiquei só com o Shopee Video, porque eu faço as duas estratégias, gente, eu faço o tráfego pago e a Shopee Video. Só que eu estava fazendo, eu tinha pausado as campanhas e eu estava fazendo só a Shopee Video. E tanto é que eu tive um total, né, em setembro, de 811 pedidos realizados. E aí o que aconteceu? Eu peguei e aí o pessoal falou pra mim, não, faz, Cleo, vai, que não sei o que e tal. Não custa nada tentar, aproveita essa oportunidade, tudo. E aí eu falei, tá, eu vou encarar, gente. Entreguei pra Deus e fui. E aí eu me inscrevi, gente. Respondi lá o e-mail que eu tinha interesse e tudo mais. E aí quando foi, no dia 30, gente, 30 de setembro, foi o dia 22 que eu recebi o e-mail. Aí quando foi no dia 30, eu recebi o e-mail deles com a confirmação de que eu estava dentro, que eu havia sido selecionado. Aí, gente, foi uma mistura, assim, de... Eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo fiquei com receio, porque eu tinha muito medo do quê, gente? Medo de participar, não conseguir cumprir as metas, e aí eu perder a oportunidade, sei lá, de participar futuramente, que isso poderia me impedir ou me atrapalhar em alguma oportunidade futura. Eu não sei, mas esse era o meu medo. E aí fui chamada, ok. Quando foi, gente, no dia primeiro, a gente recebeu um outro e-mail, né? Eu, né, recebi um outro e-mail falando quais seriam as minhas metas para outubro. E aí, eu até tô aqui com a colinha aqui, porque era assim, tinham três, eu vou deixar aqui para vocês verem do lado, eram três etapas, né? Então tinha uma primeira meta, se eu batesse, ela era de 1.079 pedidos, era a primeira meta.
Então, se eu batesse essa primeira meta, eu ia ter, deixa eu ver aqui na outra colinha. Se eu batesse essa meta, eu iria ter um bônus de 0,25%, né, em cima do valor das minhas vendas, né, das minhas comissões. A segunda meta era 1.348 pedidos, que aí o bônus seria de 0,50%. E a terceira meta seria de 1.618 pedidos, que o bônus seria de 0,75% o valor do bônus. E aí, gente, quando chegou esse e-mail, eu pensei, e agora, meu Deus? Eu falei, gente, mês de setembro eu fiz só 811. Não cheguei nem na primeira meta que eles estão pedindo, que era de 1.079. Fiquei super com receio, gente. Fiquei super preocupada, com medo. Mas eu falei, alguma coisa eu vou ter que fazer, eu vou ter que dar um jeito. Esse foi dia 1º, né, que a gente recebeu o e-mail. Aí o que eu fiz, gente? No dia 2, eu tinha algumas campanhas, né, que estavam pausadas, que eu tive vendas, porém eu não tive, assim, nossa, uma quantidade, assim, maravilhosa de vendas com eles. Mas eles eram criativos vendedores. Tanto é que eu quero até falar um pouquinho aqui com vocês nesse vídeo a respeito disso. Porque muito se fala de, você tem que achar o criativo campeão, criativo campeão, criativo campeão. O que eu percebi, gente, com esse programa de aceleração, é que o criativo campeão é um criativo que traz venda. Ponto. E, na verdade, o que eu tentava achar era um criativo que, sei lá, trouxesse, assim, uma quantidade de vendas mirabolantes, sabe? E trouxesse, assim, o dobro de vendas para mais. E nem sempre a gente encontra, né, o criativo dessa forma. Tem dia que ele vende o dobro, tem dia que ele vende o triplo, tem dia que ele vende só empata, sabe, com a quantia que você está investindo. Tem dia que ele fica no negativo e é normal. Então, assim, para mim, eu não tinha esse, né, entendimento. Na minha cabeça, pelo menos, eu ficava, assim, pensando que o criativo campeão, eu ia achar, assim, aquele criativo lindo, maravilhoso, que eu ia vender horrores com ele, e sem precisar pausar nunca na vida, entendeu? Ele ia ficar lá, vendendo, 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 vendendo. E não era assim. Então, eu não teria feito tantos testes de criativo assim se eu tivesse, né, entendido essa questão. Por quê? Eu sempre subia, pouquinhos testes, gente. Eu subia 2 vídeos, no máximo 3. No máximo 3 vídeos que eu subia e ficava naquela, né? Sempre ali vigiando. Aí passava às vezes 3 dias. Ele não foi um criativo assim que me deu, que começou a me vender o dobro. Eu pegava e pausava. E aí eu ficava nisso, eu ficava nessa, eu ficava nessa. Então, assim, eu sempre trocando de criativos, de vídeos. E aí, com essa situação do programa de aceleração, gente, eu falei, eu tenho que arriscar. Eu tenho que ir com tudo, porque, assim, eu quero bater essas metas. Gente, talvez a imagem não esteja, assim, muito legal hoje, porque eu estou sem luz aqui em casa. Acabou a energia elétrica, e aí eu estou utilizando o meu tripé, e estou aqui na luz da janela do meu quarto. Eu falei, vou aproveitar esse momento que tá um silêncio e vou gravar o vídeo, porque senão depois a gente acaba não gravando, né? Mas, voltando. E aí, gente, o que eu fiz? No dia 2 eu peguei e subi, se eu não me engano, eu subi 3 criativos, subi eles e deixei, porque eram criativos que eu já tinha vendido com eles em outro momento, mas eu tinha pausado por conta daquilo que eu falei pra vocês, né? Eu ficava sempre com aquele receio de ficar gastando o dinheiro e tal. Só que o que eu pensei? Falei, bom, eu vou ter bônus, certo? Vou ter aí uns bônus, não sei com quanto que vai dar, assim, né, em reais ainda, mas eu falei, eu não vou tirar só aquilo que eu estiver vendendo, né? Porque vai vir esses bônus aí. Então eu falei, eu vou arriscar, sabe? Eu falei, eu vou arriscar. Então, gente, de verdade, quando foi no dia 3, no dia 2 eu subi esses 3 criativos, mais ou menos, ou foi 3 ou foi 2. E aí quando foi no dia 3 eu falei, vou pisar no acelerador. Eu pisei, gente, no acelerador dos anúncios e fechei os olhos pro cartão de crédito. Porque os meus anúncios eu rodo com cartão de crédito, né? Eu falei, é o que eu vou fazer, gente, pra poder eu conseguir encarar. Subi, gente, 8 anúncios de uma vez. E deixei rodar, deixei rodar. Aí eu ia acompanhando, gente. Simplesmente eu ia fazendo isso. Eu ia acompanhando e ia vendo, né? Aquilo que tivesse, assim, com uns cliques muito fora do padrão, eu pausava, subia já outros no lugar. Cheguei a ficar rodando 10 anúncios de uma vez só. Eu ficava entre 8 e 10. Ficava sempre rodando assim. Não deixei ficar rodando menos que 8 anúncios, tá? Aí eu fiquei. E deixei, gente. Deixei, como falei pra vocês. Fingi que eu não tava vendo. Fingi que eu tava vendo lá as cobranças no cartão. Oh, meu Deus. Não recomendo que façam isso, tá? Só tô contando a minha experiência. Mas eu fiz isso, gente. E fui deixando. E postando, gente, em tudo quanto é canto, vocês possam imaginar. Então eu postava na Shopee Video, eu postava nos stories meus perfis de achadinho. Eu tenho 3 perfis de achadinho, tá, gente? E deu certo, gente. Deu certo. Foi onde eu consegui
alcançar as metas que eles tinham colocado. E eu terminei, gente, no dia 22, quando eles atualizaram lá o painelzinho, eu tinha feito 1.634 pedidos. Eu já tinha bati a meta, que a meta, né, a terceira meta, era 1.618 pedidos. Eu fiz 1.634 no dia 22. Então, assim, hoje, deixa eu ver se eu consigo visualizar enquanto que tá, se eles atualizaram, né? Porque às vezes eles demoram 2 dias, 3 dias para atualizar. Não é igual ao painel da Shopee que eles atualizam todo dia. Um link separado, né, que eles mandam pra gente por e-mail, com um código que eles mandam pra gente. E aí, com esse código, a gente pega e acessa esse acompanhamento mensal, né, de quanto que a gente está faturando, se a gente está batendo a meta ou não. Deixa eu só ver se eu consigo, gente, porque eu tô pelos dados móveis. Ó, gente, tá um pouco lento, porque, como eu falei pra vocês, eu tô sem energia elétrica, tá? Então eu tô nos dados móveis. Ó, hoje é que eu tô gravando esse vídeo, é dia 28 de outubro, tá? Mas eles atualizaram só até o dia 26/10 até o momento, tá? Só até o dia 26/10. E aí, só até o dia 26/10, cadê? Eu tô com 1.830 pedidos. Não dá pra ver. Mas eu coloco aqui pra vocês o print, pra vocês verem. E então, assim, dia 26 eles fizeram a última atualização, então aí vai faltar ainda uns diazinhos aí pra poder eles computarem. Então, com certeza, vou passar ainda mais do que isso. Ai, gente, e eu fiquei tão feliz, gente, tão contente. Foi uma vitória pra mim, acho que assim, não só no sentido de ter alcançado a meta, mas, gente, de eu ter perdido o medo de escalar no tráfego pago, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu queria, né, compartilhar aqui com vocês, deixar para vocês, porque, assim, às vezes vem desafios, né, na vida da gente, que, na verdade, aquele desafio vai te ajudar a ter uma alavancada, sabe? Então, assim, enfrentem, né, os desafios que vocês têm para enfrentar. Ser afiliada à Shopee, gente, não é dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil. Quem está aqui tem feito, sabe muito bem que é trabalho. É um trabalho que você tem que ver como um trabalho. Porque se você não tiver esse olhar como um trabalho, você vai largar de mão, você vai falar, isso não dá nada, isso daí é falação do povo, não tá dando nada. Não, gente, porque é trabalho. O trabalho com a Shopee é constância. Gente, e constância é contínuo. É um negócio que você vai fazer ali diariamente. Diariamente você vai fazer. Parece até que é uma coisa, né? Parece até que, tipo assim, quando a pessoa tá quase desistindo, aí ela continua mais um pouquinho, é onde ela vai ver o resultado. Porque, gente, tem que persistir. Né? Na Shopee tem muita gente ganhando aí horrores, né? Ganhando muito bem, faturando muito bem, ganhando alto mesmo. Mas por quê? Porque essas pessoas não desistiram, sabe, gente? Elas não desistiram, elas estão vendo que na Shopee a gente tem esse potencial de ganhar sim, de faturar bem sim. Só que muitas pessoas vão parar no meio do caminho. Por quê? Porque não sabem ser constantes. Porque não sabem persistir, insistir. Sabe? Quando algumas pessoas eu pergunto, quanto tempo você está postando? Quantos vídeos você está postando? Aí a pessoa fala, assim, eu querendo dizer, fala na Shopee Video, por exemplo, né? Tá na Shopee Video é onde você tem que ter mais paciência ainda e persistência. Você tem que ter paciência e persistência. Porque senão você não vai ver resultado. Realmente, você vai postar um mês lá, não vi nada, parei. Vai ser assim. Você tem que insistir, você tem que continuar, porque o resultado ele vai vir da sua constância. Porque não adianta nada a pessoa postar, eu posto só 2 vídeos, mas é assim, um dia eu posto, 3 dias não. Um dia eu posto 2, fico 3 dias sem postar nada. Aí não adianta, né, gente? Aí não adianta falar que tá postando. Aí eu tô postando faz um mês. Não, você não tá um mês postando. Porque não foi 30 dias ali postando, né? Então, assim, quando vocês fizerem, vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos. Vocês estão fazendo mesmo para valer? Então, este é um recado que eu quero deixar para vocês. Os que estão, né, aí na caminhada, fazendo, gente, prossiga, gente, insista, persista. Porque a Shopee, ela dá muitas oportunidades pra gente, sabe? Muitas mesmo. Eu confesso que eu tô muito feliz. Agora, depois, né, que eu consegui bater essa meta, eu tô mais animada. Por quê, gente? Vai vir agora Black Friday, sabe? Vem final de ano, sabe? Final de ano é uma época, assim, boa de vendas. E fora outras coisas, muitas outras coisas que a Shopee faz, gente. Tem metas, bônus, né, que a Shopee dá. Assim, ela pega e faz uns desafios. Não sei bem se é desafio, qual que é o nome, como que é o nome que eles dão. Mas eles dão lá alguns desafios lá, que se a pessoa bater aquela meta, ela ganha bonificações assim, gente, maravilhosas.
Então, assim, não desistam. Eu falo pra vocês, não desistam, continuem, persistam, insistam, porque dá certo, vai dar certo. Então, se você, né, se enquadra, né, no programa de afiliado Shopee, você já está fazendo, você já está tentando, não desista, sabe? Apenas pegue firme, mas para fazer realmente valer, gente, realmente funcionar. Você pegar e falar, não, eu vou pegar isso aqui para fazer dar certo, não, eu vou fazer até, eu vou fazer para ver se dá certo, não, eu vou fazer até dar certo. Não é para ver não se vai dar. Senão se for falar, eu vou fazer para ver se vai dar. Se demorar para dar certo, se demorar para você começar a ter resultado, então você vai achar que não deu certo. Entendeu? Então você tem que fazer até dar certo. Era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje, essa experiência. Hoje não teve aulinha, não. E detalhe, tem um outro recadinho para passar para vocês, que provavelmente, quando eu postar esse vídeo, já vai ter encerrado as inscrições do desafio da Shopee Video, aquele que eu estava indicando para vocês nos outros vídeos anteriores, que eu falei que eu participei e tudo mais. Então, gente, ele vai encerrar as inscrições agora dia 31 de outubro. Então, provavelmente, né, até quando eu postar, ele já vai ter encerrado. E aí, o que eu fiz? Como eu tinha falado antes para vocês, né? Às vezes a pessoa ela quer começar, ela quer iniciar, mas ainda tá apertado, não tem, né, um dinheiro, um recurso para poder investir numa mentoria, num curso, né, que acaba desembolsando um pouco mais, e também o tráfego pago tem que desembolsar, né, dinheiro para poder você colocar os anúncios para rodar. Então, eu fui atrás para poder ver algum outro curso, né, que pudesse ajudar vocês na Shopee Video, que é um lugar orgânico, onde vocês podem iniciar sem estar investindo no tráfego pago. Então, eu encontrei um outro, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ele chama Descomplica Shopee Video. E eu comprei, tá, gente, o acesso deles, porque eu sou assim, eu gosto, gente, de ver aquilo que eu tô indicando. Eu gosto de ver, de fazer, pra ver se realmente é bom, pra ver se a pessoa explica muito bem explicadinho, pra poder quem comprar o que eu tô indicando conseguir fazer, né? Então, assim, eu comprei ele, né? Eu já assisti as aulas, gostei bastante, já conversei bastante também com a produtora do curso. E o valor dele também tá super acessível. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Dos demais também eu vou tirar lá o link do desafio, porque o desafio encerrou. Então eu vou trocar e vou colocar o vídeo, o link deste outro curso, que ele chama Descomplica Shopee Video, tá? Então, quem tiver interesse, eu achei ele até bem interessante, porque ele tem umas aulas também ensinando no Threads. Eu não sei como é que fala aquilo não. Aquele outro aplicativo lá que é do Instagram. Threads, eu não sei bem se é isso daí o nome. E até quando a pessoa é pessoa física e quer mudar para pessoa jurídica, também tem isso no curso dela ensinando. Então ele tá bem bacana, gente. Tá bem bacana mesmo. Aí qualquer coisa vocês só clicarem aí para vocês conhecerem, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez, né? Aquele famoso deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você conhece alguma pessoa que também tem interesse em começar a ser afiliada a Shopee, e esse meu vídeo pode motivar essa pessoa, que você possa compartilhar com ela. E deixa o seu like, se inscreva no canal. E eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo todos aqueles que estão chegando. Muito obrigada, gente, por estar me acompanhando. Eu não imaginei que o meu vídeo teria uma repercussão assim tão... Os meus 2 últimos vídeos, né, teriam uma repercussão assim tão grande, que me fizeram até chegar aos meus 1000 inscritos. Muito, muito obrigada por isso. E vamos embora, vamos seguir em frente aí. Aquilo que eu puder estar compartilhando com vocês, que eu for aprendendo, que eu for tendo de experiências, eu vou trazendo aqui para vocês, para nós nos animarmos cada vez mais, nos incentivarmos cada vez mais aqui nessa internet, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.